Chaves, agora vamos para você. Como estamos combatendo o tédio por aí? Então, eu estou combatendo meu tédio sendo intencionalmente esquisito. Tem gente que realmente né? Até difícil de lidar de vez em quando. Pois é, eu não tô falando de mim no caso, porque não que eu não seja estranho, mas eu acho que não é por querer. Então... Mas eu tô falando de filmes. E, sim, também tem muito filme esquisito no cinema, né? Então, alguns acabam sendo estranhos ali por causa do roteiro, ou então muitas vezes por aspectos até técnicos, só que tem alguns que também geram essa estranheza por querer, que é igual o caso do que eu vou falar aqui, que é Maligno, o novo filme do James Wan. Já fiquei pensando aí, esquisito, maligno, me lembrou... Precisamos falar sobre Kevin. Verdade, hein? É um filme esquisito. É um filme esquisito com pessoas malignas. Pois é, James Wan é um cineasta que eu gosto bastante e vou explicar um pouco mais o porquê, a história dele com esse filme aqui. Do que se trata Maligno? A gente acompanha a Mad, que começa, depois de um grave incidente ali no início do filme, ela começa a ter alguns sonhos estranhos. Ela começa a ter alguns sonhos com pessoas sendo brutalmente assassinadas. Eita! Isso é que é estranho, hein? Pois é. Então começa a acontecer isso e ela vendo como se ela estivesse na cena ali de uma forma bem assustadora e realista. Até que ela percebe que na verdade não são sonhos, e sim visões de crimes enquanto eles estão acontecendo. Ela, na verdade, então, é testemunha dos crimes. Quase isso, né? Porque nem é difícil você virar e falar com alguém, tipo assim, que lá em tal lugar eu via isso acontecer e conseguir provar isso pra alguém. Testemunha quântica. Quase que é meio que isso. E aí fica esse questionamento, assim, por que isso tá acontecendo com ela? E aí, ao ela aprofundar, ela vê que talvez tudo isso, essa entidade que está cometendo ali esses crimes, seja de alguma forma relacionada com o passado dela. Então, este é Maligno. Tenso. Tenso, tensíssimo. Quem é James Wan? Então, hoje em dia é até meio estranho falar isso, porque é um nome que está extremamente em alta, principalmente para quem gosta ali de terror. Então, James Wan tem lá atrás, começou ali, não sei se começou, mas estourou com Jogos Mortais, o primeiro Jogos Mortais. Então depois ele deu o ponto de partida do Invocaverso, que eles chamam de Invocaverso hoje em dia, que é o universo de Invocação do Mal. Amei esse nome! Porque tem Invocação do Mal 1 e 2, que realmente foi dirigido por ele, e aí veio A Freira, Annabelle, veio vários outros filmes que já ele não tem, ele tem como se fosse alunos. Tem pessoas... Até arrepiei aqui, Chaves. Pois é, a equipe dele que foi fazendo esses outros filmes, mas que são filmes dele. Que não são dele. Mas são filmes que fazem parte do Invocaverso, que é o universo de Invocação do Mal. Cada um com cada qual do seu universo preferido. Uai, cada um tem o MCU que merece. Infelizmente, assim, o Invocaverso não é grandes coisas. Eu adoro Invocação do Mal. O Invocação do Mal 1 e 2 são 2 filmaços, mas os derivados, sabe, que são esses que foram feitos ali, A Freira, Annabelle e tudo mais, não são ótimos filmes. Mas ainda assim, o nome de James Wan ficou super em alta. E aí ele foi até mesmo migrando e passando para outros tipos de filme. Ele foi para uma pegada um pouco mais blockbuster ali. Ele foi chamado para fazer Aquaman, que é um bom filme. Tem texto, e aí no texto que eu escrevi para a página do Contra o Tédio, tem um parágrafo dedicado a ele, reforçando que era um cara do terror fazendo um filme de super-herói. E recentemente ele fez um dos Velozes e Furiosos também. Então, assim, o cara foi pra um caminho bem diferente, e aí já tem um tempo que ele tá dando entrevista falando, não, mas eu vou fazer Maligno. E Maligno vai ser um filme
meu, um filme autoral que eu quero colocar o que eu quiser, sabe? Eu quero voltar pro terror que eu gosto e eu vou colocar a minha cara ali e vai ser uma grande homenagem uma grande homenagem a filmes. E é isso. Então eu já tava curioso pra ver o que seria Maligno. Ao mesmo tempo que eu tava curioso, eu já sabia que talvez ele não seria um filme que todo mundo adoraria, sabe? Porque parece que desde o início o James Wan já estava preparando terreno pra isso, sabe? Que tipo assim, não, peraí, gente, é um filme autoral. É um filme Aham. autoral, eu quero fazer ele do jeito que me der vontade, que Me me der na deixa, telha. me deixa. Exatamente isso. E ele tem uma grande homenagem, isso ele já tinha falado também, ao subgênero do terror que chama giallo, que é, não sei como é que pronuncia, é italiano, então deve ter um Coloca a giallo, mãozinha deve ter assim, um ó. giallo, que é da década de 60, 70 ali, que é quase que o que veio antes dos slashers ali. Então, ele tem alguns pontos específicos, tem cores muito fortes, então Dario Argento mesmo fez muita coisa nisso, então tem aquele vermelho forte, aquele amarelo forte, que faz parte desse tipo de cinema, e ele já falou que pegaria muito disso para esse filme dele. Quando você começa a assistir Maligno, já vem essa estranheza rápida ali que pra mim até serve pra te dar qual que é o tom do filme. Então é bom você, quem for assistir ouvindo aqui o podcast e não sabe de nada disso que eu falei, é bom até pra já tipo, porque se não você for assistir e falar assim, pô, mas que coisa esquisita, que coisa esquisita, que coisa esquisita, é por querer. Ele realmente tem essa intenção. Então, tem coisa, por exemplo, que parece meio caricata, mas é um intencionalmente caricato, sabe? Justamente por ser um pouco dessa homenagem. E além da homenagem ao terror, existe também quase que uma homenagem à própria carreira do James Wan. Então você vê um pouco do gore ali que existe em Jogos Mortais, incluído em Maligno. O assassino que eu comentei, né? É uma figura marcante do terror, então que bem provavelmente será lembrado mais vezes aí futuramente, assim como acontece em Invocação do Mal com a Annabelle e com a Freira. E em Maligno também tem ação, coisa que é dessa parte recente aí da história do James Wan com os blockbusters. Essa mistura toda pode sim gerar um certo estranhamento, pode ser meio esquisito, principalmente para quem for assistir pensando que é mais um filme no estilo ali Invocação do Mal. Mas é só não levar tão a sério, assim como o próprio James Wan não levou, que é diversão garantida. Eu falei só esse trechinho, que esse trechinho não é nem a sinopse. E eu acho que quem se interessou me ouvindo falar aqui, não pesquisa nem o trailer, não pesquisa nem a sinopse, não. Só vai, sabe, com isso mesmo, porque a própria sinopse revela coisas que talvez não precisam ser reveladas. Filme de terror às vezes tem disso, né, Chaves? De você precisar ir o mais aberto possível sem saber o máximo possível.